Olá, aqui é Carlos Gasparotto, falando diretamente de Birigui, cidade pérola da Noroeste, do estado de São Paulo, a cidade do calçado infantil. Estou trazendo uma série de reflexões sobre essa declaração de guerra de Israel contra os terroristas do Hamas e a relação dessa guerra com os primórdios da nação, por meio de Esaú e Jacó, e a doutrina da eleição, aproveitando para discorrer sobre a doutrina da eleição, que é muito mal entendida e não é ensinada nas igrejas de forma correta. E aqui eu quero dar uma orientação sobre como orar por Israel. Nessa guerra, as igrejas estão orando. A nossa oração por Israel, amados, tem que estar diretamente conectada com o seu Messias. Não podemos orar por Israel sem estar introduzido a necessidade deles aceitarem o Messias, que é o nosso Cristo. Porque Israel, sem o seu Messias, não é nada. Israel tem uma vocação terrena com Cristo. E se eles não aceitam o seu Messias, que é Cristo, sobre eles permanece a ira de Deus, como permanece sobre qualquer um deste mundo que rejeita a Cristo como Senhor. Então, a nossa oração por Israel é para que eles se convertam, é para que eles creiam no Messias, para que eles creiam que Jesus é o enviado de Deus, para que neles creiam. Muitos que morreram no sábado passado, no outro sábado, há 8 dias atrás, muitos deles criam no Messias. Alguns deles eram judeus messiânicos, assim como tratamos. Nós aqui discernimos eles como judeus messiânicos. Mas lá em Israel, o judeu messiânico é tratado como cristão, como qualquer cristão. E para o judeu ainda é considerado um herege e traidor. Porque eles consideram o próprio Jesus, Yeshua, como um herege. Então a nossa oração é para que eles creiam em Yeshua, HaMashiach, Jesus o Messias, o hebraico, como o Senhor de suas vidas. Nós estamos meditando sobre Esaú e Jacó e a doutrina da eleição, com base em Romanos 9. Nos versículos 11 e 12 diz o texto: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, a Rebeca: o maior servirá o menor. E o maior seria Esaú, porque o maior seria aquele que nasceria antes, mas o nascimento foi quase que simultâneo, né? Sem interrupção. Então, Jacó é chamado de menor porque veio agarrado no calcanhar de seu irmão ao nascer. Então, quando Deus disse a Rebeca: o maior servirá ao menor, Deus não estava tratando de indivíduos, mas sim de duas nações. Veja Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Um povo mais forte seria Israel, e o povo mais fraco seria Edom. A próxima mensagem falaremos sobre o destino de Edom, e vocês ficarão surpresos com o destino que cabe aos edomitas, descendentes de Esaú. Então estavam sendo gerados 2 povos no ventre de Rebeca: os edomitas e os israelitas, os judeus, povos descendentes de Esaú e de Jacó, respectivamente.
E neste exato momento, mais uma vez, vemos Israel se degladiando com uma guerra novamente. No sábado passado, os terroristas do Hamas dispararam mais de 3.000 foguetes contra Israel. Invadiram por terra o sul e também Tel Aviv, a capital. Já foram confirmados a morte de cerca de 1.000 pessoas, só de judeus. E mais de 1.500 feridos. E sequestraram quase 100 pessoas que levaram presos para a faixa de Gaza. Embora o Hezbollah, outro grupo terrorista, que fica no norte de Israel, ou seja, no sul do Líbano, também tenha bombardeado o norte de Israel, em solidariedade ao Hamas, mas parece que eles não se irão envolver nessa guerra. Parece, mas não tem nada certo. E como reação, o governo israelense decretou guerra contra os terroristas do Hamas, não contra o povo palestino em geral, e o próprio Israel dá assistência aos palestinos. Povo pobre, sofrido, onde se encontram alguns cristãos, tá? Alguns cristãos no meio dos palestinos. E como dentro da nação de Israel há muitos árabes convertidos a Cristo. Não se esqueçam disso. Dentro de Israel há muitas igrejas árabes convertidas, de cristãos convertidos. Então nós temos árabes e judeus convertidos a Jesus, dentro da nação de Israel. E os Estados Unidos mandaram dois navios poderosos para defender as costas de Israel de um hipotético ataque do Irã. Então tem dois poderosos submarinos dos Estados Unidos, um submarino e um porta-aviões, o porta-aviões de Gerald Ford, que estão no mar para defender Israel se alguma nação, principalmente o Irã, tentar invadi-la. O que intriga o povo judeu e os analistas é como o serviço de inteligência do exército israelense, tido como um dos mais eficientes do mundo, não detectaram essa invasão e nem a impediram. E depois de uma semana de combates, já é possível analisar essa aparente displicência ou incapacidade das forças de Israel de impedirem a invasão de seu território. O Hamas enganou a inteligência israelense com uma hipotética acomodação de que depois de 20 anos de ação não estaria mais em estado de beligerância. Porque Israel não possui forças de segurança na divisa da faixa de Gaza suficientes para rechaçar esses ataques. Então, os judeus achavam que eles estavam adormecidos, quando na verdade estavam preparando esse ataque terrorista, esse ataque fulminante contra a população civil e militar de Israel. Eu disse que bastariam alguns quartéis ao longo dessa faixa, que se estende por apenas 51 quilômetros da região fronteiriça para proteger todas essas divisas. Ou seja, se Israel tivesse apenas 3 quartéis, com uma centena de soldados acantonados em cada um deles, seriam suficientes para apenas em 10 ou 15 minutos se alcançar qualquer local de conflito dentro do seu território. Provavelmente é isso que o governo vai fazer. Porque é impossível Israel ficar permanentemente na faixa de Gaza. Porque seus soldados são pessoas trabalhadoras que têm suas profissões, seus interesses. Então, o que provavelmente Israel fará será destruir todo e qualquer vestígio do Hamas.
e depois tentar organizar um governo provisório, um governo que impeça novamente o ressurgimento desse grupo terrorista. Embora esse novo conflito tenha sido recebido com surpresa por todo mundo, ele se constitui em mais uma das coisas futuras referentes à bênção de Jacó a seus filhos, a bênção de Isaac a seus filhos Jacó e Esaú. Em Hebreus 11:20, pela fé Isaac abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Se a promessa envolvia duas nações, a citação da promessa no texto da Epístola aos Romanos, verso 9, não trata especificamente dos dois irmãos, mas da origem e do passado da nação eleita para trazer e abrigar a Cristo no mundo. A Europa está passando por perigos iminentes. Nesse mesmo tempo, algumas organizações estão preparando 1 milhão de muçulmanos para entrarem na Europa. Fora os protestos de milhares de muçulmanos que saíram às ruas da Alemanha, na França e na Inglaterra para apoiarem as ações terroristas do Hamas. Isso já é um grande problema nessas 3 nações europeias. E eles acabam de decidir, os governos dessas 3 nações, Alemanha, França e Inglaterra, acabaram de decidir expulsar qualquer um que faça novos protestos a favor do Hamas. Então, quando Deus enfatiza que amou a Jacó e desprezou a Esaú, a questão em jogo não eram os gêmeos, mas a nação de Israel. No livro do profeta Malaquias, os filhos de Israel questionavam no que Deus os teria amado. Daí a resposta, evidenciando que os edomitas, descendentes de Esaú, não foram amados, mas sim os filhos de Israel a que foram amados por Deus. Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, deixou registrado o evento do parto de Esaú e de Jacó, por ser relevante para o nascimento de Jesus. Na mensagem anterior eu discorri sobre o direito de primogenitura na antiga aliança. Vale destacar que Gênesis não aponta Esaú como primogênito, mas como o primeiro a sair do ventre. Como a bênção era do primogênito, Deus não transtornaria o direito de um para beneficiar o outro. Como só é possível a existência de um primogênito em cada família, depois de selado o negócio entre ambos com juramento, que foi aquele acordo entre Jacó e Esaú, em que Esaú vende o seu direito de primogenitura por uma sopa de lentilhas. Então esse negócio foi selado, e depois de selado, ele é tido como lei. O acordo não poderia mais ser desfeito. Mesmo se arrependendo e buscando com lágrimas reaver o seu direito, que havia abriu mão, que Esaú havia aberto de mão, ele não conseguiu reaver a sua primogenitura. Eu disse então que por isso Esaú é chamado de devasso e de profano, pelo fato de abrir mão do seu direito que lhe conferia bênçãos divinas somente para satisfazer uma necessidade no tempo presente. A palavra profano vem do grego bébelos, e a palavra devasso vem de pornós, de pornografia. Observe que para ser considerado devasso ou profano, o indivíduo não precisa viver uma vida transviada ou imoral. Esaú somente fez um negócio que, do ponto de vista humano, foi legítimo,
pois abriu mão de um direito que lhe era seu e por isso, diante de Deus, ele foi considerado devasso e profano. Eu disse que em nossos dias muitos entendem que ser devasso ou profano decorre de questões de ordem moral ou religiosa. No entanto, a ação de Esaú evidencia que abrir mão de dádivas divinas, como o reino futuro que não pode ser abalado, negligenciando a graça revelada no Evangelho, é o mesmo que devassidão e profanação. Portanto, quando alguém da igreja abre mão das bênçãos de Deus, quando duvida de Deus, quando se afasta do corpo de Cristo, essa pessoa que era uma adoradora, ela é considerada por Deus como devassa e como profana, porque abriu mão das bênçãos de Deus por não perseverar no Evangelho. É preciso acentuar essa particularidade, porque as pessoas não enxergam a gravidade de se afastarem da igreja onde congregam para se tornarem desigrejados. Um desigrejado é alguém que desobedece a Deus porque rejeita as bênçãos de pertencer ao corpo de Cristo numa igreja local. Da mesma forma, você também pode ser considerado devasso e profano se der um mau testemunho da sua fé diante dos seus parentes, diante dos seus amigos. Jesus fala que aquele que causa escândalo do Evangelho, melhor que se lhe amarre uma pedra de moinho, uma pedra de 250, 300 quilos no seu pescoço e o atire no fundo de um rio. Tal a gravidade de nós estarmos dando mau testemunho para a nossa família, meus irmãos. Você pode ser considerado devasso e profano por dar mau testemunho. Algumas peculiaridades do texto de Romanos nos auxiliam a entender o motivo de Esaú e Jacó serem citados pelo apóstolo Paulo para ilustrar a doutrina da eleição. Antes de abordar no capítulo 9 as questões envolvendo a nação de Israel, o apóstolo Paulo fez no capítulo 8 um contraponto entre a lei e o evangelho, entre a carne e o espírito. Você que interpreta que a carne é um pecado imoral, um pecado sexual, você está redondamente enganado. E você que interpreta que o Espírito é tão simplesmente o Espírito de Deus que há em você, você também está enganado. Os erros de interpretação do capítulo 9, geralmente decorrem de um erro de interpretação do capítulo 8, em especial a diferença havida entre carne e espírito. O entendimento que muitos fazem do que é carne e espírito geralmente é oblíquo, enviesado, atravessado, dá contornos ao termo não descritos pelo apóstolo Paulo. Veja em Romanos 8:1, ele conclui: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo define que a nova criatura, por estar em Cristo, é isenta de toda e qualquer condenação. E apresenta o motivo, porque anda segundo o Espírito, ou seja, anda segundo o Evangelho. E é o poder de Deus para a salvação. Espírito, em confronto com a carne, é o Evangelho de Jesus. E com essa conclusão, o apóstolo pontua que aqueles que andam segundo a carne são aqueles que seguem mandamentos de homens. Preste atenção. Os que que andam segundo a carne são aqueles que andam seguindo mandamentos de homens.
que por tradição receberam os judaizantes naquela época, e ainda pesa sobre eles toda a condenação, mas também aqueles que estão frequentando uma determinada igreja local e passam a seguir regras humanas, estão andando na carne. Eu posso dar alguns exemplos de regras humanas ensinadas erradamente nas igrejas, que a pretexto de religiosidade faz com que as pessoas andem na carne. Como, por exemplo, guardar o sábado. Como, por exemplo, deixar de comer carne numa sexta-feira santa. São regras humanas. Como, por exemplo, fazer orações longas e repetitivas. São regras humanas. Como, por exemplo, se não der o dízimo, vai para o inferno. São regras humanas. Não que você não deva contribuir com a obra de Deus, que aí você está indo para o outro lado. Então, como o apóstolo Paulo diz, nós devemos nos revestir da graça de Deus e nos desvestirmos, né, dessas regras humanas. Tem muitas outras. Com essa conclusão, o apóstolo Paulo diz que aqueles que andam segundo a carne, ou seja, que seguem mandamentos de homens, pesa sobre eles toda a condenação. Porque andam segundo a carne, segundo regras humanas. O que é mostrado também, demonstrado pelo apóstolo, através dos termos carne e espírito, é o antagonismo entre a lei e o evangelho, ou o evangelho e a lei. Porque carne é a lei e espírito é o evangelho. Então, toda regra humana, ou toda regra que estabelece comportamentos religiosos que estão fora do padrão do evangelho, significa que essa pessoa está andando na carne, e sobre ela pesa condenação, apesar dela estar dentro de uma igreja. Então, o que vemos nos nossos dias são dois povos se digladiando pela posse da terra, prometida por Deus a Abraão, mas a maioria deles não tem a bênção de Abraão. A maioria deles não tem a bênção de Abraão. Porque palestinos e árabes rejeitam o filho de Maria como Salvador e Senhor, para aclamarem Maomé, um falso profeta, como representante de Deus na terra. Por outro lado, a maioria da nação de Israel também rejeita Yeshua, Jesus, como seu Messias, por interpretarem equivocadamente as profecias a seu respeito e aguardam um Messias fictício que ainda está por vir. E como a fé que cada um tem resulta no estilo de vida que escolheram, tanto palestinos quanto árabes e judeus abraçam um ideal inexistente, gerando conflitos espirituais que resultam em conflitos físicos, que resultam em guerra. Vou explicar agora sobre a doutrina da eleição para o propósito divino. Presta atenção, doutrina que você não ouve nas igrejas, ou ouve em igrejas calvinistas de forma deformada ou atravessada, oblíqua, como eu disse. A eleição para o propósito de Deus. Como já dissemos antes, a doutrina da eleição não foi bem entendida pelos reformadores do século XVI. E essa distorção se prolongou até os nossos dias. O teólogo holandês Jacob Arminio, provavelmente esse holandês era um judeu convertido. Jacó, não estudei profundamente de onde
as suas origens, mas o nome é tendente a que ele seja um judeu convertido ao Evangelho. Esse teólogo holandês, Armínio, que viveu entre 1559 a 1609, o Brasil já existia, né? Estava na fase das capitanias hereditárias. Ele rejeitou a dupla predestinação proposta pelo reformador de Genebra, João Calvino, que viveu antes dele, entre 1509 a 1564. Então, Calvino afirma que Deus, por meio de um decreto, elege alguns homens para a salvação e reprova outros homens, condenando-os à eterna punição no lago de fogo, sem levar em conta qualquer ato ou condição destes homens. Então nós vemos aqui que está em jogo a soberania de Deus, que Deus condena uns para o lago de fogo e outros Deus dá a graça de ir para o céu. Uma doutrina que afasta a fé do Evangelho e deixa nas mãos de Deus enviar uns para a destruição e outros para a salvação. Já Armínio defende que a eleição é condicional. Ele diz que a eleição é condicional. Armínio diz que o decreto da eleição é individual e afirma que esse decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam e por sua graça subsequente perseverariam. Então, segundo a explicação de Kate Stenglin, para Armínio, a natureza da predestinação é completamente teocêntrica, segundo esse Kate Stenglin. Porque Deus conhece certamente aquele que atende à condição que Ele mesmo estabeleceu para a salvação, a fé. Pelo menos Armínio evoluiu um pouco, a sua doutrina é um pouco mais evoluída que a de Calvino. Mas também é errada. Armínio afirma que a própria salvação é ofertada a partir da presciência divina da desobediência humana e declara que não encontra na Bíblia algum decreto pelo qual Deus tenha decidido exibir a sua própria glória na salvação destes e na condenação daqueles, exceto pela presciência da queda. A presciência, amados, é o ato de Deus revelar a seus servos o que vai acontecer no futuro. A presciência é o ato de Deus revelar a seus servos o que vai acontecer no futuro. E a presciência, então, é o ato pelo qual os arminianistas pregam que as pessoas serão salvas. Deus conhece quem será salvo, Deus conhece quem será perdido. Também é um desencanto, é um desprestígio à eleição. Embora a teologia da salvação, pela presciência de Deus de Armínio, fosse mais sofisticada que a da predestinação e eleição de Calvino, que dispensava a fé para a salvação, porque é ato de soberania de Deus, diz Calvino. Ao contrário de Armínio, que dizia que a fé era atributo de Deus, mérito de Deus, mas falhou quando defendia que a fé usava a muleta da presciência e da eleição individual para ser eficaz. Deu para entender? Vou repetir. Embora a teologia da salvação pela presciência de Deus de Armínio fosse mais sofisticada que a da predestinação e eleição de Calvino, que dispensava a fé para a salvação, porque, segundo Calvino, a salvação seria ato da soberania de Deus, ao contrário de Armínio, que dizia que a fé que era um atributo de Deus e mérito de Deus, mas ele falhou quando defendia que essa mesma fé usava a muleta da presciência e da eleição individual para ser eficaz.
No entanto, ambos erraram, né? Porque a eleição é pós-salvação. A eleição não vem antes da salvação. A eleição é depois da salvação. Também a eleição é coletiva. A eleição não é individual. A eleição é coletiva e não individual. A eleição também não é para a salvação, mas é para a escolha de Deus daqueles que já estão salvos pelo sangue de Jesus. Deus elege aqueles que já estão salvos. A eleição não é para escolher quem vai ser salvo. A salvação individual, pregada tanto por Calvino quanto por Armínio. Essa salvação individual, ela simplesmente se dá pela fé em Cristo. E após ser salvo, o indivíduo é eleito conjuntamente com os seus irmãos para serem santos e irrepreensíveis. Então a salvação não é individual conforme eles afirmam, mas é coletiva. A salvação é de todos os que já creem. Primeiro você tem que crer pela fé que Cristo é seu Senhor e seu Salvador. Depois você é integrado num corpo chamado igreja, o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. E então esse corpo de Cristo é considerado eleito por Deus para serem santos e irrepreensíveis. Nesse sentido, Romanos 9 foi escrito para evidenciar a eleição de Israel como essencial ao propósito eterno de Deus, que é fazer de Cristo o seu primogênito, cabeça da igreja e o mais elevado entre os reis da terra. A eleição de Israel indicava a eleição do Messias, a eleição do Cristo que haveria de vir. E com ele levaria cativo todo o cativeiro, ou seja, libertaria do pecado de destruição todos aqueles que nele criam. Como último Adão, ele lavaria pelo seu sangue todos aqueles que caminhavam pela estrada larga da perdição, caminho de Adão. Para se efetivar o propósito eterno, primeiro seria necessário trazer Cristo ao mundo. Para trazer a Cristo, a linhagem de Abraão foi escolhida e por isso foram anunciadas as boas novas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu ler a passagem de Romanos 9, que eu li no início, como se tratando de eleição de indivíduos para a salvação, é transformar o que está expresso no texto, bem como no contexto, sem falar na distorção das citações do Antigo Testamento. Ao falar da eleição, o apóstolo Paulo destaca a fidelidade de Deus e não a salvação de Jacó ou a perdição de Esaú. Em ponto algum, o apóstolo Paulo destaca que Jacó foi eleito para ser salvo, quer seja pela soberania, quer seja pela presciência. E muito menos, em ponto algum, é dito que Esaú foi destinado à perdição. O apóstolo Paulo somente estava evidenciando que nem todos os que são pertencentes à nação de Israel, de fato são israelitas. E nem por serem descendência de Abraão, são de fato seus filhos. O fato de alguém passar pela circuncisão não significa que ele se tornava filho de Abraão, mas significava que ele se tornava um cidadão judeu. Isso não significa que a palavra de Deus haja falhado, pois só os filhos da promessa são filhos de Abraão. Conforme Deuteronômio 32:5, corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Todos aqueles rabinos judeus que consideram hoje Cristo como herege, eles são uma mancha para Deus. Eles são espinhos para Deus.
que são rebeldes. Sobre eles permanece a ira de Deus, porque rejeitaram o plano de Deus para Israel, que é a salvação por meio do enviado de Deus, Jesus. Quais são os filhos da promessa que são contados como descendência de Abraão? Quais são esses filhos que são contados como descendência de Abraão? Para a surpresa e ciúmes dos judeus, os filhos da promessa que são contados como descendência de Abraão são os crentes da igreja que creem em Jesus, o seu descendente. Que Gênesis diz que não é pelas descendências de Abraão que Israel seria abençoada, mas pelo seu descendente, que é Jesus. Paulo escreve em Gálatas 3:6 e 26, lembrando que o apóstolo Paulo era mestre fariseu, educado aos pés do maior mestre de Israel, que era Gamaliel. Veio e foi embora. Gente, educado aos pés de Gamaliel. Paulo era mestre judeu, mestre fariseu da tribo de Benjamim. E assim ele escreve em Gálatas 3, versos 6, versos 26. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Jesus Cristo. Todos vós sois filhos de Abraão, por meio da fé que possui o seu descendente, o Senhor Jesus. E o apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 12, o evangelista João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Amado, não abra mão do seu direito, como Esaú abriu mão do seu direito e se tornou devasso, e se tornou herege. Não abra mão do seu direito de se tornar filho de Deus, porque se você abrir mão, você também se torna devasso. E com isso o apóstolo Paulo deixa evidente que tudo aquilo que os judaizantes invocaram como essencial para se dizerem filhos de Abraão, como a nação, a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, riquezas da religião judaica, até mesmo Cristo, segundo a carne, era inócuo para a salvação. Eles diziam ter zelo de Deus, mas sem o conhecimento de Deus. Como muitos hoje também têm zelo de Deus e seriam capazes de morrer no nome de Deus, mas não têm o conhecimento de Deus que os firma nessa fé. Como Paulo escreveu em Romanos 9, versos 4 e 5, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Além de confrontar as premissas judaizantes, o apóstolo dos gentios estava conscientizando os cristãos em Roma de que a salvação em Cristo decorre de uma aliança superior e é firmada em promessas maiores, conforme Hebreus 8:6. Não é porque os que eram da circuncisão se diziam israelitas que de fato eles eram, pois a verdadeira circuncisão é a do coração e não do prepúcio da lei. É por isso que Paulo fala que eles se diziam verdadeiros israelitas porque eram circuncidados, mas não eram.
porque o coração deles não era circuncidado. Você também, meu irmão, se você vem ao culto apenas com o pensamento de que você está agradando a Deus por meio do seu comportamento, você também está errado. Porque é no coração, num coração contrito é que Deus habita. Não é pelos seus comportamento exterior, pelas boas obras que você faz, que vai chamar a atenção de Deus, mas é um coração rendido ao coração de Deus, humilhado ao Evangelho. Como Paulo diz em Romanos 2:29, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A abordagem de Romanos 9 segue a linha de raciocínio de Romanos 3, visto que a utilidade de ser judeu é grande, visto que a palavra de Deus lhes foi confiada. No entanto, eles prevaricaram. Os judeus se tornaram infiéis, mas a incredulidade deles não aniquilou a fidelidade de Deus. E o capítulo 9 retoma a abordagem do capítulo 3. Lá em Romanos 3, 1, 3, Paulo diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, diz ele, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, afirma o apóstolo Paulo. Em Romanos 9, de 3 a 6, ele diz: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, ser herege, por amor de meus irmãos judeus, diz ele, que são meus parentes segundo a carne, que são segundo a carne, segundo a biologia, irmãos biológicos, que são israelitas, dos quais a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, segundo a biologia, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são realmente israelitas. Então, a essência da eleição, presta atenção, a essência da eleição é o descendente que viria da descendência de Abraão, e em função desse descendente foi dada a palavra da promessa a Abraão, pois Abraão ordenaria os seus filhos e a sua linhagem segundo o estabelecido por Deus, conforme Gênesis 18, 19. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. É Deus quem chamou a descendência de Abraão ao prometer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É Deus quem providenciou linhagem a Abraão ao dizer: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Foi Deus que disse: o maior servirá ao menor. Os judaizantes não podiam se vangloriar da carne, de serem judeus biologicamente falando, pois Isaac veio pela promessa. Se nem Abraão poderia se jactar da sua carne, vez que teve que oferecer o seu unigênito e em figura recobrá-lo dentre os mortos, que Abraão prometera a Deus que iria sacrificar Isaac ao mando de Deus, né? Mas isso não aconteceu porque Deus impediu o sacrifício de Isaac. O que se dizer então dos descendentes biológicos de Abraão? Tampouco os judaizantes podiam se vangloriar nas obras da lei, pois nem mesmo Abraão foi justificado pelas obras. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras.
Ora, a circuncisão foi dada após a promessa. A circuncisão foi dada após a promessa. Primeiro nós vemos Deus prometendo a Abraão uma grande descendência. E depois ele deu a circuncisão. A circuncisão vem depois da promessa. E a lei também vem depois da promessa. Porque a lei vem muito depois, por meio de Moisés. Então a lei também é posterior à promessa. Vejam Gálatas 3,17. Mas lhes digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir. E tendo sido a aliança antes confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida a promessa, de forma a aboli-la. Observe que no capítulo 9, o apóstolo destaca somente as promessas feitas a Abraão e Rebeca. Daí a alusão ao fato de Esaú e Jacó não terem feito bem ou mal, pois ainda não eram. Esaú e Jacó nem eram nascidos e por isso mesmo não haviam feito bem ou mal. Invocar as obras da lei como imprescindíveis à salvação era completamente sem nenhum. O propósito de Deus através da eleição para ser firme não se pauta nas obras, mas naquele que chama. Por isso foi dito a Rebeca que o maior haveria de servir. Então a eleição é firme, porque ela se baseia em Deus, não nos homens. E não nas obras também. Baseia na fé e não nas obras. As obras da lei que eram invocadas pelos judaizantes eram inócuas ante a promessa de redenção em Cristo. Tanto que a eleição da linhagem de Abraão, que traria Cristo ao mundo, não se deu por obras. E não se deu por obras mesmo. Porque nós sabemos que Jesus tem na sua linhagem seus antecedentes. Davi, que foi adúltero e assassino. Nós temos Tamar, que se prostituiu para ter um filho com Judá, seu sogro. Raabe, a estrangeira. Estrangeira não poderia ser considerado povo de Deus. Ela não somente foi agregada como povo de Deus por haver escondido os espias, quanto ela se tornou uma participante da linhagem de Cristo, porque ela gerou um filho que se tornou pai de gerações, dos quais descendem o Senhor Jesus. E Ruth, a Ruth, aquela que tinha se casado com Moabita. E dela, de Ruth, também suscitou descendência para que viesse Cristo ao mundo. Ao citar a eleição de Israel para trazer o Cristo, o apóstolo Paulo cita Malaquias: amei a Jacó e odiei a Esaú. Para confirmar o cumprimento da promessa, o menor servirá ao maior. Evidenciando que o assunto em questão é o descendente e a nação de Israel, e não aqueles dois gêmeos. E ele diz em Romanos 9, versos 12 e 13, e foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Eu já disse que esse amor é aceitação, e ódio não é ódio humano, é como nós entendemos. Esse ódio é rejeição. Então, com o advento
da nova aliança, o apóstolo ressalta que os da circuncisão, que alegavam ser salvos por ter Abraão como pai, em nada eram diferentes dos filhos de Esaú, pois Esaú também era descendente biológico de Abraão, e a sua descendência não foi contada como israelita. Assim como a descendência de Esaú não era a descendência de Abraão, os filhos de Jacó não eram a descendência como se falasse de muitas. As escrituras falam de Abraão e da sua descendência, que é única, que é Cristo. Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e ao teu descendente, que é Cristo. A descendência de Jacó era melhor que a descendência de Esaú? Perguntamos. Evidente que não. Isso porque a carne de Jacó, ou de Isaac, ou mesmo de Abraão, não tem valor em si mesma, diante de Deus para a salvação ou para os bens futuros. E o que é importante, então? O importante é o descendente, em quem todas as famílias da terra seriam bem-aventuradas. O descendente que seria chamado em Isaac, é no descendente que se cumpre, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. De modo que os dois povos que procederam do ventre de Rebeca, sendo um povo mais forte que o outro povo, contudo o povo maior seria sujeito ao povo menor. Conforme Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. E em 2 Samuel 8,14, e pôs guarnições em Edom, em todo o Edom, pôs guarnições, e todos os edomeus que descendem de Esaú, ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Então os edomeus se tornaram servos de Davi, que era judeu. É evidente, Deus elegeu o povo de Israel, não porque fosse melhor, não porque fosse mais justo, e nem porque fosse mais numerosos do que os outros povos. A escolha de Isaac em detrimento de Ismael, ou a escolha de Jacó e a preterição de Esaú, se deve exclusivamente ao amor de Deus pelos pais, de modo a cumprir a sua palavra. Então Deus protege Israel até hoje, por causa da sua promessa a Abraão, Isaac e a Jacó. Deus protege Israel de ser destruída completamente, porque descendente de Abraão, Jesus, vai governar esta terra após a grande tribulação com os judeus. Por isso que nós dissemos que os judeus têm uma vocação terrena, vocação política de governar esta terra, juntamente com o herdeiro de Davi, que vai sentar no seu trono em Jerusalém, Jesus, após a grande tribulação, no milênio. Deuteronômio 7, de 7 a 9. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, Deus fiel, guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam e obedecem os seus mandamentos. E Deuteronômio 9, 4 e 6. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de ti, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la,
pois tu és povo obstinado. Deus não lança fora o Irã, a Arábia Saudita, os palestinos. Deus não os lança fora, porque Israel é uma nação justa. Não, Deus os lança fora para cumprir a sua promessa dada a Abraão, a Isaque e a Jacó. Portanto, Deus elegeu a descendência desses patriarcas para trazer salvação a todos os homens, e por isso fez uma aliança com eles. Como Abraão amou a Deus, se sujeitando às suas ordens, aos seus mandamentos, Deus guarda a aliança e a misericórdia eterna, evidenciando que ele se compadecerá de quem o ama e de quem tem misericórdia, de quem obedece a sua palavra. A misericórdia de Deus não depende dos homens, de quem quer que seja, mas sim da promessa de Deus que se compadece. A palavra de Deus anunciada a Abraão tinha ao final uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diferente da palavra de Deus anunciada a Faraó, que tinha outro propósito, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus disse a Faraó uma palavra sem promessa, uma palavra de que ele seria um exemplo de destruição, um exemplo de rebelião e um exemplo de punição. Israel nos nossos dias não se encontra apenas em guerra contra as organizações terroristas, mas em guerra contra o próprio Deus. Enquanto não se dispuser a aceitar o Messias que Deus lhe enviou, mas persistir em rejeitar o plano de Deus para a nação, em vez de cantar o Salmo 71:3 que diz: deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Diferentemente da palavra anunciada a Abraão, a palavra anunciada a Faraó era uma ordem, sob pena de sobrevirem pragas para o Egito. Faraó, obedecendo ou não, Deus revelaria o seu poder e o seu nome seria anunciado em toda a terra. Da mesma forma, Deus agiu com Abraão. Ele age com as nações, decretam guerra contra Israel. Que a promessa de Deus é eterna. Já disse aqui, Israel não é eterna, porque teve início no tempo dos homens, mas a promessa de Deus para com Israel é eterna e irá se cumprir. Então Deus se compadeceu da humanidade a anunciar o descendente de Abraão, e todos os que creem na promessa dada a Abraão se tornam filhos de Abraão. A palavra dada a Faraó foi sem promessa. Logo conclui-se que Deus compadece-se de quem quer e endurece quem quer. Esse endurecer quem quer não significa literalmente que Deus endureceu o coração de Faraó, mas simplesmente a palavra dele endureceu o coração de Faraó, porque Faraó não aceitou a palavra, então foi endurecido. Então, concluído, irmãos, vimos que a salvação é inteiramente pela graça de Deus. Vimos que os que estão em Cristo são descendentes espirituais de Abraão. Vimos que fomos eleitos para sermos filhos santos e irrepreensíveis, e que essa eleição é de todo o corpo de Cristo em conjunto, não individualmente. O amor de Deus consiste em nos dar um mandamento que nos salve, e que o nosso amor para com Ele consiste em obedecer e perseverar obedecendo a sua. Amém? Amém. E amém.